Sozinha na chuva, ela bateu à porta do duque viúvo, e ele não teve coragem de mandá-la embora, mesmo sabendo que qualquer mulher em sua casa poderia destruir o pouco de paz que ainda tinha. Lá fora, a tempestade castigava as falésias escuras de Devon sem dó. O vento uivava forte, como um bicho ferido, e a chuva caía sem parar, batendo com força nas paredes de pedra do casarão grande de Ashford Hall. Aquele lugar imponente parecia uma fortaleza sombria em meio à fúria da natureza, e seus corredores estavam sempre em um silêncio pesado, como se o luto morasse ali. Foi então que Elisa Duarte, com apenas 24 anos, bateu à porta pesada. Ela estava exausta, molhada até os ossos, e o frio entrava em seus ossos. Cada batida era um som fraco que a tempestade quase engolia, mas seu coração batia mais forte que o vento, cheio de um medo gelado. Ela tinha fugido de Londres com uma acusação grave sobre sua cabeça, e o pavor em seus olhos era tão grande que quase se podia sentir. A porta se abriu devagar. De dentro surgiu um homem alto e sério, a figura do Duque Henry Ashford. Ele parecia uma sombra grande e poderosa no corredor escuro, com um rosto sem emoção e um olhar distante. A interrupção daquela noite o irritava, tirando-o de sua paz que ele mesmo havia construído com tanto esforço. "Por favor", Elisa conseguiu dizer. Sua voz quase não saiu, fraca e embargada pelo cansaço e pelo frio. "Eu só preciso de abrigo até de manhã." Henry estava pronto para dizer não, para mandá-la de volta para a noite fria e perigosa. Sua frieza era uma muralha que ele construíra ao longo de anos, uma regra que ele não quebrava. Mulheres eram um problema, uma distração que ele não podia ter. Mas então, seu olhar sério encontrou os olhos dela. Não havia astúcia nem malícia, apenas um terror puro e um desespero tão grande que a fizeram parecer uma criança perdida. Ela prendeu a respiração, sentindo o peso do olhar dele. Naquele segundo, o tempo parou. O Duque tinha o poder de decidir seu destino com uma única palavra. Ela podia sentir o controle dele, a força silenciosa que emanava dele, e uma estranha mistura de medo e uma pequena esperança começou a surgir em seu peito. Seus olhos, grandes e cheios de lágrimas não derramadas, imploravam mais do que suas palavras. Algo se moveu dentro dele, um pequeno tremor em seu coração que ele não sentia há muito tempo. Contra todos os seus princípios, contra a muralha de gelo que ele havia levantado, ele se viu cedendo. A porta se abriu um pouco mais e ele fez um pequeno movimento com a cabeça, um sinal silencioso para que ela entrasse. O calor do hall foi um alívio imediato para Elisa, mas o medo ainda estava ali, misturado à exaustão e à humilhação de ter que pedir ajuda a um estranho tão poderoso. Ela sentiu o peso da fuga, a fome que a apertava, o medo constante de ser encontrada. Henry, por sua vez, sentiu uma pontada de arrependimento no mesmo instante. Sua rotina perfeita, sua paz tão cuidadosamente mantida, havia sido quebrada por uma estranha. Uma rachadura havia se formado em sua armadura, e a presença dela, ainda que silenciosa e frágil, já era um problema que ele não sabia como lidar. Ele sentiu que ela seria uma distração, algo que ele não podia permitir. A manhã seguinte veio com um sol tímido que mal conseguia aquecer os corredores frios de Ashford Hall. Elisa acordou em uma cama macia, em um quarto que, embora simples para os padrões do Duque, era mais luxuoso do que tudo que ela conhecera em muito tempo. As cortinas pesadas, a mobília escura, o silêncio profundo que engolia qualquer som. A grandiosidade e a tristeza da mansão pareciam estar em todo lugar, pesando sobre ela. Ela sentiu o peso de sua presença ali, uma estranha sem lugar, um incômodo para o homem que a havia abrigado. Um toque suave na porta a tirou de seus pensamentos. Uma senhora mais velha, vestida de preto, trouxe uma bandeja com café da manhã. "O Duque a espera na sala de refeições, senhorita", disse ela, com a voz sem emoção.
Elisa desceu as escadas, seu estômago apertado de fome e nervosismo. A sala de refeições era grande e imponente, com uma mesa longa demais para apenas 2 pessoas. Henry Ashford estava lá, sentado à ponta, tão sério e distante quanto na noite anterior. O cheiro de café forte e pão fresco enchia o ar, mas ela mal conseguia sentir. Ele não a cumprimentou, apenas apontou para a cadeira à sua frente com um pequeno movimento de cabeça. Elisa sentou-se, sentindo os olhos dele sobre ela, um olhar frio e direto que a fazia querer encolher. Seu nome é Elisa Duarte, certo? A voz dele era baixa, mas firme. E de onde vem? O que a trouxe até minha porta? Elisa sentiu um calafrio. Ela havia ensaiado uma história em sua mente durante a noite. Não podia, de forma alguma, contar a verdade sobre Londres, a acusação de roubo e a fuga. Um nobre, um homem com tanto poder, jamais acreditaria nela. Ele a entregaria sem pensar 2 vezes. O medo de confiar em alguém poderoso era um nó em sua garganta. Sim, meu duque, Elisa Duarte. Eu trabalhava como dama de companhia em Londres. Mas a família para quem eu servia teve problemas financeiros e precisou me dispensar. Eu estava a caminho de Bath, em busca de um novo posto, quando a tempestade me pegou. Era uma mentira, mas não era a verdade completa. Ela evitou o olhar dele, focando nas mãos que tremiam levemente no colo. Podia sentir a descrença nos olhos dele, mesmo sem encará-lo. Henry a observou por um longo tempo, e Elisa quase prendeu a respiração. Aquele olhar parecia ver através de suas desculpas, direto para o seu medo. Ele tomou um gole de café e o silêncio voltou, pesado e cheio de perguntas não ditas. Não posso ter uma mulher solta em minha casa, senhorita Duarte, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. As pessoas da vila falam e eu não quero fofocas. Nem posso ter uma dama de companhia sem um propósito claro. O coração de Elisa afundou. Ele a mandaria embora. Mas, ele continuou, e ela levantou os olhos esperançosa. Minha falecida esposa tinha uma biblioteca vasta, e ela está em desordem desde sua morte. Preciso de alguém para organizá-la. Você será apresentada como uma preceptora temporária, contratada para colocar os livros em ordem. Por alguns meses, talvez. Elisa sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Uma preceptora, um disfarce. Ele estava lhe dando um lugar, mesmo que temporário. Em troca, Henry prosseguiu, e o tom de sua voz endureceu, como se estivesse erguendo uma nova barreira. Haverá regras, muitas. Você não deve se aventurar fora de seus aposentos e da biblioteca sem permissão. Não deve falar com os criados sobre sua chegada. Não deve fazer perguntas. E, acima de tudo, não deve esperar qualquer tipo de proximidade. Você está aqui para trabalhar e nada mais. Elisa assentiu, sentindo o peso das regras, mas também a segurança que elas ofereciam. Ela aceitaria qualquer coisa para ter um teto sobre a cabeça e comida no prato. Aquele disfarce era sua chance. Contudo, enquanto ele falava, uma pontada de ansiedade a atingiu. Escondida na barra de seu vestido, bem costurada, estava a pequena chave de metal. A chave do cofre de seus antigos patrões, a prova de sua inocência. Aquele segredo era um fardo pesado, queimando como brasa em seu peito. Se o duque descobrisse, se soubesse a verdadeira razão de sua fuga, ele a entregaria sem hesitar. Ela tinha certeza disso. Henry, por sua vez, tentava a todo custo manter a expressão de frieza, de controle. Mas a verdade era que a simples presença dela, acordada e sentada à sua mesa, já era uma quebra em sua rotina rigorosa, em sua solidão autoimposta. Ele havia estabelecido aquelas regras para protegê-la das fofocas, sim, mas principalmente para proteger a si mesmo. Proteger-se de qualquer novo apego, de qualquer sentimento que pudesse novamente torná-lo fraco. E já,
No fundo de seu coração, ele sentia a primeira pontada de que havia falhado. Elisa passou os primeiros dias em Ashford Hall como um fantasma. As regras do Duque eram claras e ela as seguia à risca, movendo-se pelos corredores silenciosos com cuidado, como se não quisesse acordar os ecos do passado que pareciam morar ali. A mansão era vasta, muito maior do que ela podia imaginar, e cada cômodo parecia guardar uma tristeza antiga. Os jardins, que ela podia ver pelas grandes janelas de vidro, estavam descuidados, com roseiras selvagens e caminhos tomados pelo mato, como se ninguém se importasse em dar vida àquele lugar. O luto do Duque não estava apenas nele. Parecia estar nas paredes, no ar frio, em tudo. Seu refúgio era a biblioteca. Um lugar enorme, com estantes que iam até o teto, cheias de livros empoeirados de todos os tipos. A tarefa de organizar tudo aquilo parecia impossível, mas Elisa a abraçou com afinco. Era uma forma de manter a mente ocupada, de não pensar na sua própria situação. Mas, mesmo entre os livros, a preocupação era uma sombra constante. Seus pensamentos voavam para Londres, para a casa onde servia, para as acusações que a forçaram a fugir. Sir Reginald Moore, seu antigo patrão, havia dito coisas horríveis. Ladrão, mentirosa. A sensação de ter o destino decidido por um homem poderoso era um peso que ela carregava no peito. Ali, em Ashford Hall, com o Duque, a história parecia se repetir, mesmo que de um jeito diferente. Henry Ashford tinha a palavra final sobre ela, sobre sua permanência, sobre seu futuro. E se ele descobrisse seu segredo? O medo gelava seu sangue. A chave, costurada na barra do vestido, parecia queimar sua pele, um lembrete constante da verdade que ela escondia. Ela estava mergulhada em pilhas de livros antigos, tentando decifrar caligrafias, quando sentiu um arrepio. Não havia som, não havia movimento, mas ela soube. Ele estava ali. Levantou os olhos devagar, e lá estava ele, parado na entrada da biblioteca, emoldurado pela luz fraca que vinha da janela. O Duque Henry Ashford. Ele não disse nada, apenas a observava com aquele olhar sério, penetrante, que parecia ver tudo e nada ao mesmo tempo. Elisa sentiu o rosto esquentar sob o escrutínio dele. Uma parte dela queria fugir, se esconder entre as estantes, mas outra parte, perigosamente curiosa, queria entender o que se passava por trás daqueles olhos escuros. Ele era um mistério, um homem que vivia de regras e solidão, e ela, a intrusa, havia chegado para perturbar tudo. Henry, do seu lado, sentia a presença dela como uma pedra em seu sapato. Sua rotina, antes tão precisa, agora tinha um elemento novo, imprevisível. Ele a observava, a forma como ela se movia entre os livros, o jeito concentrado com que virava as páginas. Era uma anomalia em sua vida, um desafio à sua paz autoimposta. Ele odiava a curiosidade que ela despertava, o pequeno incômodo que a presença dela causava em sua alma. Ele havia se fechado para o mundo depois da morte de sua esposa. Havia construído muros de gelo ao redor de seu coração, para não sentir mais a dor da perda, para não se permitir ser fraco novamente. Acreditava que seu apego, sua distração, haviam sido a causa da tragédia. E agora, essa mulher, com seus olhos grandes e cheios de um medo que ele reconhecia, estava ali, na biblioteca que antes era um refúgio de silêncio. Elisa abaixou os olhos para o livro em suas mãos, sentindo a respiração ficar um pouco mais curta. A tensão no ar era quase palpável. Ela podia sentir o poder dele, a forma como ele controlava o espaço, apenas com a sua presença. Era assustador, mas havia um estranho magnetismo. Seu coração batia um pouco mais rápido. O Duque era um perigo, uma força que ela não entendia, mas que a atraía de uma forma que a deixava confusa. Ela sentiu que ele estava lutando contra algo, assim como ela. Ambos guardavam segredos,
Ambos estavam presos em seus próprios mundos, e de alguma forma, naquele silêncio pesado da biblioteca, eles estavam conectados. Henry se virou e saiu tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando Elisa com o coração acelerado e a mente em turbilhão. A vastidão da mansão, o luto em suas paredes e a presença enigmática do Duque, tudo isso a lembrava de que ela era apenas uma estranha, um eco passageiro em um lugar onde a tristeza parecia ter se instalado para sempre. E seu segredo, a chave em seu vestido, era o maior eco de todos, pronto para soar a qualquer momento. As semanas se arrastavam em Ashford Hall, cada dia igual ao anterior, e ainda assim de alguma forma diferente. Elisa estava imersa no mundo dos livros, organizando a vasta biblioteca da duquesa falecida. Era um trabalho sem fim, mas ela o fazia com dedicação, encontrando conforto na ordem que impunha aos volumes. Ela tentava seguir as regras do Duque à risca, movendo-se com discrição, falando pouco, quase se apagando. Mas sua natureza curiosa e sua mente esperta não a deixavam ser apenas uma sombra. Certa tarde, Elisa estava no alto de uma escada de madeira, equilibrando-se para alcançar um livro pesado em uma das estantes mais altas. A poeira subia com cada movimento, e ela tossiu suavemente, concentrada na tarefa. A luz do sol entrava pelas janelas grandes, pintando faixas douradas no chão de madeira. Mas a biblioteca ainda tinha um ar antigo e um cheiro de papel envelhecido. Foi então que ela ouviu um som, não um passo, mas um ar que se moveu. O arrepio que subiu por sua espinha a fez virar a cabeça rapidamente. Lá estava ele, o Duque Henry Ashford, parado na entrada da biblioteca, com a figura alta e imponente, observando-a do chão. Elisa se assustou e perdeu o equilíbrio por um instante. O livro pesado escorregou de suas mãos. Henry agiu rápido, um vulto escuro que se moveu com uma velocidade surpreendente. Ele segurou o livro antes que caísse no chão, e ao fazer isso, sua mão roçou na dela. Foi um toque rápido, mas elétrico. Uma corrente de calor correu pelo braço de Elisa, fazendo-a prender a respiração. Ela podia sentir a força em seus dedos, o calor de sua pele. Ele levantou os olhos para ela, e o olhar intenso fez o coração dela disparar. Ninguém jamais a havia olhado daquele jeito, com uma mistura de seriedade e algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Tenha mais cuidado, senhorita Duarte. A voz dele era baixa, um murmúrio profundo que parecia vibrar no ar. Ele ainda segurava o livro, e a mão dela ainda estava perigosamente perto da dele. Poderia ter se machucado. Elisa sentiu o rosto esquentar. Ela podia sentir o poder dele, a forma como ele controlava cada pedaço do espaço ao redor. Era assustador, mas havia uma atração estranha, uma tensão que a fazia querer se aproximar e, ao mesmo tempo, fugir. Eu sinto muito, meu Duque. Ela conseguiu dizer, a voz um pouco rouca. Eu estava distraída. Ele colocou o livro de volta na prateleira, não na alta, mas em uma mais acessível. Seus olhos ainda estavam nela. Este é um volume raro de história grega, ele disse, com um tom que não era de pergunta, mas de teste. Acha que consegue lidar com ele? Elisa levantou o queixo. Aquele era um desafio. Ela tinha lido aquele livro há anos, escondida, quando trabalhava como dama de companhia. Sim, meu Duque, é uma edição fascinante. O autor tem uma visão peculiar sobre a Guerra do Peloponeso. Embora eu discorde de sua análise sobre a motivação de Esparta, Henry a observou por um segundo a mais, e Elisa sentiu a respiração suspensa, esperando a reação dele. Um pequeno brilho de surpresa passou pelos olhos escuros do Duque, quase imperceptível. Ela o havia pego de guarda baixa, sua inteligência o havia surpreendido, quebrando a imagem de uma jovem simples e assustada que havia batido à sua porta. Entendo, ele disse, e seu tom era mais suave do que antes.
Vejo que tem mais talentos do que imaginei, senhorita Duarte. Ela sentiu um misto de orgulho e medo. Orgulho por ter provado seu valor e medo por ter se mostrado demais. Há uma regra, senhorita Duarte. Ele continuou, e sua voz voltou a ser firme, mas ainda com uma corrente por baixo. Nenhuma tarefa deve ser tão importante a ponto de colocá-la em perigo. E a biblioteca deve ser fechada antes do anoitecer. Já passa da hora. Elisa sentiu o peso das regras, mas também a estranha sensação de que ele se importava, mesmo que um pouco. Ele estava irritado, sim, mas havia algo mais em seu olhar, algo que ela não podia ignorar. Enquanto ele falava, Elisa sentiu a chave em seu vestido, costurada na barra, queimar um pouco mais forte contra sua pele. O Duque a via como uma preceptora temporária, uma funcionária. Mas ela era muito mais do que isso. Era uma fugitiva. Uma mulher com um segredo perigoso que, se descoberto, faria com que ele a mandasse embora sem hesitar. Ela sabia que ele mantinha a farsa da preceptora para proteger sua própria reputação, para evitar fofocas na vila. Henry, por sua vez, tentava manter a expressão de controle, a frieza que o havia protegido por tanto tempo. Mas a verdade é que cada dia que ela passava em Ashford Hall, cada interação, cada pequena quebra de suas próprias regras o deixava mais inquieto. Ele havia dito a si mesmo que ela era apenas uma conveniência, uma forma de evitar fofocas. Mas a curiosidade dela, a inteligência dela, o pequeno tremor que sentia quando ela estava perto, tudo isso era uma ameaça à sua paz autoimposta. A presença dela já o havia tirado do isolamento, e ele começava a sentir o peso da mentira que havia criado, uma mentira que parecia cada vez mais real. Henry se virou e saiu da biblioteca, deixando Elisa novamente sozinha, mas o silêncio não era o mesmo. Estava carregado com a memória do toque, do olhar, da tensão que havia dançado entre eles. As regras estavam ali, mas pareciam mais frágeis do que nunca, como se tivessem sido feitas para serem quebradas. Elisa estava terminando seu dia na biblioteca, o silêncio da mansão se aprofundando com a chegada da noite. Ela guardava os últimos livros, sentindo o cansaço nos ombros, mas também uma estranha paz que só encontrava entre aquelas estantes. Ao sair, precisava passar por um dos corredores mais antigos de Ashford Hall, um lugar onde a luz das velas mal chegava, deixando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de madeira velha e umidade era forte ali, e Elisa se apressou, querendo chegar logo ao seu quarto. De repente, seus olhos pararam em algo. Em uma pequena mesa encostada à parede, havia um livro aberto. Não um dos livros da biblioteca, mas um diário ou caderno antigo, com uma capa de couro gasto e um laço de fita desfeito. Havia uma mancha escura perto da capa, como se algo tivesse derramado ali há muito tempo. A curiosidade de Elisa era grande, mas ela sabia das regras. Não tocar, não se intrometer. Mesmo assim, ela se aproximou um pouco, sem conseguir evitar. Foi então que ouviu um som. Um passo suave, mas firme, vindo do fundo do corredor. Ela congelou. Era ele, o Duque Henry Ashford. Ele surgiu das sombras, sua figura alta se tornando mais nítida à luz fraca de um candelabro distante. Seus olhos, como sempre, estavam fixos nela. Elisa sentiu o coração acelerar. Ela estava perto demais daquele objeto, violando uma regra não dita de não mexer nas coisas pessoais da casa. Henry parou a poucos passos dela. O ar entre eles ficou pesado, elétrico. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele observava cada movimento dela. A noite já avançou, senhorita Duarte. A voz dele era baixa, mas tinha um tom que a fez encolher. Pensei que estivesse em seus aposentos. Eu estava voltando da biblioteca, meu duque. Ela respondeu, a voz um pouco mais fraca do que queria. Seus olhos desviaram para o livro na mesa. Eu só notei este objeto.
Henry seguiu o olhar dela para o caderno. Um pequeno suspiro quase imperceptível saiu dele. É um caderno de anotações da minha falecida esposa, ele disse, e havia uma tristeza velada em sua voz, algo que Elisa não esperava. Um dos poucos objetos que não foram levados após o acidente. Elisa o olhou de novo. Aquela era a primeira vez que ele falava de sua esposa com um tom tão pessoal. O luto que permeava a mansão, que ela sentia nas paredes, agora parecia emanar dele mesmo. E havia uma solidão tão profunda em seus olhos que a atingiu de repente. Sinto muito por sua perda, meu duque, ela murmurou, e as palavras vieram de um lugar sincero. Ela sabia o que era sentir a vida virar de ponta cabeça. A injustiça de ser privada de algo precioso. Não era a mesma coisa, claro, mas a dor, o vazio, eram sentimentos que ela podia entender. A solidão de uma casa grande como esta deve ser pesada. Henry a olhou, e Elisa sentiu que ele a estava vendo de verdade, não apenas a preceptora temporária, mas a mulher por trás do disfarce. Ele não respondeu de imediato e o silêncio se estendeu, mas não era mais um silêncio tenso. Era um silêncio compartilhado, cheio de pensamentos não ditos e sentimentos escondidos. Ele finalmente disse, e sua voz era quase um sussurro, pesada e longa. Naquele momento, algo mudou. A barreira entre eles pareceu diminuir um pouco. Elisa sentiu uma conexão estranha, uma compreensão mútua que surgia do meio do luto e do medo. Ela não podia contar a ele sobre sua própria injustiça, sobre a chave em seu vestido, mas podia sentir a dor dele, e ele parecia sentir a dela. Henry se aproximou da mesa, pegou o caderno com cuidado e o fechou, amarrando a fita com um nó simples. Seus olhos, por um instante, pareceram perdidos em alguma lembrança distante. Depois, ele a olhou novamente. A biblioteca está fria à noite, senhorita Duarte, ele disse, e o tom era diferente, mais suave, quase preocupado. Peça à senhora Higgins que lhe traga um chá quente antes de dormir e certifique-se de que haja um fogo aceso em seu quarto. Elisa ficou surpresa. Era uma ordem, sim, mas era uma ordem de cuidado. Uma pequena quebra em suas próprias regras, um gesto que ele certamente não identificaria como afeição, mas que para ela era um sinal de uma humanidade que ela não esperava. Ela sentiu um calor se espalhar em seu peito, diferente do calor elétrico de um toque acidental. Era um calor de compaixão, de uma preocupação sutil, quase imperceptível, vinda do homem mais frio que ela já conhecera. Sim, meu duque, ela respondeu, sua voz suave, sentindo o peso daquele momento. Ele assentiu com a cabeça, e sem mais uma palavra, se virou e continuou seu caminho, desaparecendo nas sombras do corredor. Elisa ficou ali por um momento, a mão ainda perto da mesa, sentindo o eco da presença dele, do silêncio que haviam compartilhado. A mansão ainda era um lugar de luto, mas por um instante o luto não pareceu tão solitário. E a chave em seu vestido, por um breve momento, não queimou tão forte. Naquela noite, o sono de Elisa não trouxe descanso. Em vez de paz, vieram os pesadelos, vívidos e cruéis, como se a escuridão do quarto de Ashford Hall abrisse as portas para as memórias que ela tanto tentava enterrar. Ela se viu novamente em Londres, na casa dos seus antigos patrões, a senhora e o Sir Moore, que antes pareciam tão gentis. O rosto de Sir Reginald Moore, antes sorridente, agora estava contorcido de raiva, acusando-a. As palavras ecoavam em sua cabeça. Ladra, mentira! Você não passa de uma aproveitadora. Ela sentiu novamente o pavor daquele dia, a sensação de ser encurralada, de ter seu bom nome destruído por uma calúnia terrível. A perseguição pelas ruas frias de Londres, o desespero de estar sozinha, sem ninguém para defendê-la, sem um tostão no bolso, sem um lugar para ir.
a humilhação de ter que fugir, de viver como uma sombra, sempre com medo de ser reconhecida, de ser levada de volta para enfrentar uma prisão injusta. Seu coração batia forte no peito, mesmo no sono, e ela acordou ofegante, o lençol molhado de suor frio. O quarto estava escuro e silencioso, mas a sensação de perigo ainda estava ali, pesando sobre ela. Levou um momento para Elisa se lembrar de onde estava, da segurança temporária de Ashford Hall, mas a segurança era frágil, construída sobre uma mentira. Ela levou a mão à barra do vestido, sentindo o pequeno volume do metal costurado ali. A chave. A prova de sua inocência, mas também a prova de seu crime, na visão de seus acusadores. Um símbolo pesado de sua verdade e de seu pavor de ser descoberta. Se o Duque soubesse da chave, da verdade por trás de sua fuga, ele a entregaria sem pensar. O medo de confiar em nobres, em homens poderosos, era um nó apertado em seu peito. Eles decidiam o destino das pessoas com uma única palavra, e ela já havia sentido isso na pele. Enquanto Elisa lutava contra os fantasmas de seu passado, em outro canto da mansão, o Duque Henry Ashford estava em seu escritório. A luz fraca da lareira iluminava a pilha de documentos em sua mesa. Ele folheava um jornal de Londres, recém-chegado, enquanto tomava um chá forte. Sua rotina era imutável, sua mente afiada e concentrada nos assuntos da propriedade, tentando manter a ordem em seu mundo cuidadosamente planejado. Seus olhos correram por uma notícia sobre problemas financeiros em alguns negócios da capital. Um nome chamou sua atenção por um instante: Sir Reginald Moore. Henry o conhecia de nome, um homem de negócios com fama de ser ambicioso demais. O artigo falava de rumores de desfalques, de um comportamento duvidoso. Henry balançou a cabeça, desinteressado. Fofocas de Londres não o afetavam em seu isolamento em Devon. Ele estava acostumado a ignorar a vida social da capital. Mas então, um pequeno parágrafo mais abaixo, em uma nota quase escondida, fez seus olhos pararem. Ainda se busca por uma jovem dama de companhia, supostamente fugitiva, que desapareceu após um incidente na casa de nobres importantes. As autoridades ainda investigam o caso. Henry leu de novo. Uma dama de companhia fugitiva. A descrição era vaga, sem nome. Ele franziu a testa, um pensamento rápido passando por sua mente. A senhorita Duarte havia dito que era uma dama de companhia dispensada. Ele guardou o jornal de lado, sentindo um pequeno incômodo. Não era a primeira vez que algo na história dela não se encaixava perfeitamente. Ele não conectou os pontos de imediato, não com a história de Sir Reginald Moore. Mas a semente da dúvida foi plantada. Ele não podia negar que a presença daquela mulher, com seus olhos cheios de medo e sua história incompleta, era uma perturbação constante em sua vida. Ele sentiu que ela guardava um segredo. E a curiosidade, um sentimento que ele havia suprimido por anos, começava a arder novamente. Elisa, em seu quarto, sentiu um arrepio. Uma premonição de que as sombras de Londres estavam mais próximas do que ela imaginava. A chave em seu vestido parecia vibrar com a ameaça. O Duque Henry Ashford estava nas falésias. O vento forte chicoteava seus cabelos e o cheiro salgado do mar invadia seu nariz, misturado ao cheiro úmido da terra. Ali, no alto, olhando para o mar revolto que batia com fúria nas pedras lá embaixo, ele sentia a velha ferida se abrir de novo. Fazia 5 anos que a morte de sua esposa o havia transformado em um homem de pedra, e este lugar, tão perto do acidente, era seu palco de penitência. Ele se lembrava daquela noite tão bem quanto se lembrava do próprio nome. A tempestade parecia a mesma, os raios cortavam o céu e o mar, um monstro de ondas gigantes. A insistência dele na viagem, a certeza de que o tempo melhoraria, a promessa de que tudo ficaria bem. Palavras vazias que o assombravam. A imagem do navio,
Pequeno demais contra a fúria do oceano, a notícia que chegou como um golpe no estômago. O naufrágio, a perda, o vazio. A culpa era um peso em seus ombros, mais pesado que a própria rocha das falésias. Ele acreditava ter causado aquilo, sua teimosia, sua distração. Foi por isso que se fechou, que construiu muros ao redor de seu coração, que viveu em Ashford Hall como um fantasma, punindo-se, isolando-se de tudo e de todos. A rotina rígida, as regras de ferro em sua casa, a frieza que mantinha para não sentir mais nada. Tudo era parte dessa penitência. Ele não podia se permitir desejar, se apegar, ser fraco novamente. Enquanto isso, em Ashford Hall, Elisa sentia uma nova onda de medo. A vila era pequena e as notícias, mesmo as mais bobas, viajavam rápido. Uma fofoca chegou aos ouvidos dos criados e, inevitavelmente, aos dela. Uma dama de companhia fugitiva de Londres, com a sua descrição, estava sendo procurada. O nome do patrão não era dito, mas as palavras eram como facas em seu coração. Ela ouviu a cozinheira cochichar com a lavadeira, os olhos arregalados de curiosidade e um pouco de malícia. Dizem que ela roubou joias valiosas. Imagine só. Elisa sentiu o sangue gelar. O pânico a atingiu com força, fazendo seu estômago revirar. Seu medo de nobres, de homens poderosos que podiam decidir seu destino com uma palavra, aumentava a cada sussurro. Ela sentia que o cerco estava se fechando, que o passado estava vindo buscá-la. A chave, escondida em seu vestido, parecia vibrar com a ameaça, um peso ainda maior em seu peito. Ela olhava para cada criado, para cada sombra, sentindo que estava sendo observada, que a qualquer momento alguém a entregaria. Henry, voltando das falésias, com a mente ainda pesada de lembranças, também ouviu a fofoca. A senhora Higgins, a governanta, comentou sobre os boatos da vila, sem saber que estava tocando em um nervo sensível. Uma dama de companhia fugitiva. A descrição era vaga, mas se encaixava perfeitamente com a história que Elisa havia contado e com o pequeno artigo que ele havia lido no Jornal de Londres. Ele tentou se manter cético, como sempre. Fofocas eram apenas fofocas. Mas a semente da dúvida plantada no dia anterior começou a crescer. A história de Elisa, tão conveniente, tão sem furos, agora parecia um pouco mais frágil. Ele não a confrontou, não a chamou para questionar. Em vez disso, sentiu um impulso diferente, uma necessidade de saber. Ele queria a verdade. Henry chamou seu velho mordomo, o Sr. Davis, um homem discreto e leal. Com uma voz baixa e sem emoção aparente, ele pediu que Davis fizesse algumas perguntas na vila, de forma sutil, sobre essa tal dama de companhia fugitiva. Queria saber se havia mais detalhes, um nome, uma família. Não podia permitir que alguém com um passado duvidoso ficasse sob seu teto, manchando seu nome. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo, mas no fundo, a verdade era mais complexa. A presença de Elisa já havia quebrado sua paz, e a ideia de que ela pudesse estar em perigo ou que ele pudesse ter se enganado sobre ela o incomodava de uma forma que ele não queria admitir. A armadura do Duque tinha uma nova rachadura. Ele não sabia o que sentir, mas a curiosidade e uma estranha, quase imperceptível preocupação o guiavam. Elisa estava na biblioteca, tentando se concentrar nos livros, mas sua mente não parava. As fofocas da vila, os murmúrios sobre a dama de companhia fugitiva, estavam em sua cabeça como um zumbido constante. Ela sentia que o chão sob seus pés estava cada vez mais instável. Foi quando a porta da biblioteca se abriu e Henry Ashford entrou. Ele não estava irritado como das outras vezes. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar, uma mistura de seriedade e uma curiosidade quase fria. Ele se aproximou da mesa onde ela estava organizando alguns volumes. A luz que entrava pelas janelas parecia diminuir com a presença dele.
Elisa sentiu o coração acelerar, um frio na barriga que não era de medo, mas de pura apreensão. Ela sabia que a conversa que viria seria difícil. Senhorita Duarte. A voz dele era baixa, mas firme, como um julgamento. Andei ouvindo alguns boatos na vila. Rumores sobre uma jovem que fugiu de Londres, uma dama de companhia. Elisa sentiu o sangue gelar. Era isso. Ele sabia. Sua garganta secou e ela se encolheu por dentro. Tinha que ser forte. Tinha que manter a mentira. Contar a verdade era entregá-lo o poder de destruí-la. Eu não sei do que está falando, meu duque. Ela conseguiu responder, a voz quase um sussurro. Tentou olhar para ele, mas seus olhos desviaram para o chão, com medo de que ele pudesse ver a verdade em seu rosto. Minha história é a que eu lhe contei. Eu fui dispensada. Henry a observou, e Elisa sentiu o peso daquele olhar. Ele não disse nada por um longo momento. E o silêncio era mais pesado que qualquer palavra. Ele não parecia convencido. Na verdade, sua evasão só aumentava a desconfiança dele. Mas, ao mesmo tempo, ele podia ver o pavor em seus olhos, a forma como ela tremia levemente. Ela parecia tão frágil, tão desamparada, que uma pontada de compaixão, um sentimento que ele lutava para reprimir, o atingiu. Os boatos, senhorita Duarte, não são tão vagos quanto a sua história, ele continuou, a voz um pouco mais suave, mas ainda com um tom de quem buscava a verdade. Eles falam de roubo, de uma acusação grave. Elisa sentiu o mundo girar. Ele sabia o pior. O pânico a dominou. Ela não podia responder, não podia pensar. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas e ela sentiu que estava à beira de um precipício. Naquele mesmo instante, um barulho alto cortou o ar da biblioteca. Uma das estantes mais antigas, alta e cheia de livros pesados, rangeu e começou a pender perigosamente para o lado de Elisa. Ela estava tão perdida em seu pavor que demorou um segundo para perceber o perigo. Um livro grosso e antigo, com capa de couro, escorregou da prateleira de cima, caindo em sua direção. Henry agiu por puro instinto. Com um movimento rápido e forte, ele se lançou à frente, empurrando Elisa para o lado com o próprio corpo. O livro pesado caiu com um baque surdo no chão, bem onde ela estava segundos antes. Elisa foi empurrada contra o peito dele, e o impacto a fez prender a respiração. Seus corpos ficaram colados por um segundo, o calor dele a envolvendo, a força de seus braços ao redor dela. Ela podia sentir o cheiro dele, a batida forte de seu coração. Foi um choque elétrico, uma corrente que percorreu seu corpo, fazendo-a sentir um misto de medo e uma atração perigosa. Ele a soltou devagar, os olhos escuros fixos nos dela. O olhar intenso durou um segundo a mais do que o necessário, e Elisa sentiu a respiração suspensa, o ar rarefeito entre eles. Naqueles olhos, ela viu não apenas a seriedade, mas uma preocupação profunda, uma afeição que ele não conseguia mais esconder. Era a compaixão, pura e sem disfarces, que Henry havia tentado negar a si mesmo por tanto tempo. Ele a havia protegido sem pensar, sem hesitar. Você está bem? A voz dele saiu um pouco rouca, e a mão dele, grande e forte, tocou seu braço por um instante, um toque que parecia queimar. Sim, meu duque. Ela conseguiu balbuciar, ainda em choque, sentindo o rosto esquentar. Mas, no movimento brusco, a barra de seu vestido, que já estava um pouco gasta pela fuga, rasgou ligeiramente, e bem ali, por uma fresta no tecido, um pequeno brilho de metal chamou a atenção dela. A chave. Ela estava quase exposta. Elisa rapidamente levou a mão ao vestido, cobrindo a parte rasgada, seu coração batendo como um tambor. O nervosismo a atingiu com força renovada. Ela podia sentir o olhar de Henry sobre ela e sabia que ele havia percebido algo. Ele franziu a testa,
seus olhos se estreitando, e ela soube que ele havia visto o movimento, havia notado o seu pavor. Ele não havia visto a chave, mas agora, mais do que nunca, ele tinha a certeza de que ela guardava um segredo profundo, algo que a atormentava. A compaixão que ele sentia por sua vulnerabilidade agora se misturava a uma desconfiança crescente. E a chave, escondida em seu vestido, parecia vibrar com a ameaça de ser descoberta a qualquer momento. Uma manhã, a calma de Ashford Hall foi quebrada por uma agitação inesperada. Carruagens luxuosas subiram a estrada empoeirada, trazendo vizinhos importantes e gente da alta sociedade para um chá da tarde. Henry havia recebido os convites há semanas, uma formalidade que ele geralmente evitava, mas agora era obrigado a receber. Elisa sentiu um frio na barriga. Seria a primeira vez que ela teria que manter a farsa da preceptora em um ambiente social. Diante de olhares curiosos e cheios de julgamento, ela vestiu um de seus poucos vestidos simples, mas limpos, e tentou parecer calma. No salão principal, cheio de luz e vozes, Elisa sentiu-se como um peixe fora d'água. Os homens conversavam sobre negócios e política, e as senhoras fofocavam sobre as últimas novidades de Londres. Henry a apresentou a todos como a senhorita Duarte, uma preceptora temporária, encarregada de organizar a vasta biblioteca da falecida duquesa. Elisa fez uma reverência, sentindo todos os olhares sobre ela, medindo-a. Ela podia sentir a curiosidade nos olhos das mulheres que tentavam adivinhar sua origem e seu lugar. Ela tentou se manter discreta, mas uma das senhoras, a senhora Covington, uma mulher de língua afiada, não se conteve. Uma preceptora, sim, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. E de onde vem, senhorita? Acha que consegue dar jeito em tantos livros? Dizem que a duquesa tinha uma coleção de dar inveja. Elisa sentiu a crítica velada, mas em vez de recuar, ergueu o queixo. De Londres, senhora, respondeu, com a voz firme, embora seu coração batesse forte. E sim, a biblioteca é impressionante. É um prazer mergulhar em volumes tão ricos, especialmente os de história antiga e botânica, que eram os preferidos da duquesa. A senhora Covington piscou, um pouco surpresa. Elisa continuou, falando sobre um livro raro que havia encontrado, com uma desenvoltura que surpreendeu não apenas a todos, mas a si mesma. Ela não era uma ladra, não era uma mentirosa, era inteligente e sabia de coisas. Os outros convidados a ouviram com atenção, e até a senhora Covington pareceu um pouco menos hostil. Henry, que estava conversando com um dos cavalheiros, virou a cabeça e a observou. Elisa sentiu o olhar dele sobre ela, intenso e pensativo. Ele não havia imaginado que ela se sairia tão bem. Havia um brilho em seus olhos escuros, uma mistura de surpresa e um orgulho quase imperceptível. Ela era mais do que ele esperava, mais do que ele havia permitido a si mesmo ver. Ele havia se acostumado a vê-la como uma fugitiva assustada, depois como uma funcionária silenciosa. Mas ali, diante de todos, ela era uma mulher digna, inteligente, que se portava com uma graça inesperada. Elisa sentiu o poder dele, a maneira como ele controlava o ambiente, mesmo sem dizer uma palavra. Mas também sentiu que, por um instante, ela havia virado o jogo, mostrando a ele e aos outros que havia mais nela do que a história superficial que contava. A tensão entre eles era como uma corda esticada, vibrando com cada olhar, cada palavra. Quando os convidados finalmente partiram, a mansão mergulhou novamente em seu silêncio pesado. Elisa sentiu um alívio imenso. Ela estava exausta, mas orgulhosa de si mesma. Enquanto subia as escadas para seu quarto, ouviu a voz de Henry. Senhorita Duarte. Ela se virou. Ele estava parado no pé da escada, a figura alta e sombria. O rosto dele estava sério, mas havia uma perturbação em seus olhos que ela não havia visto antes.
Venha ao meu escritório, ele disse, com um tom que não admitia discussão. Elisa sentiu um calafrio. Era agora. Ele havia descoberto algo, ou talvez estivesse apenas irritado com a situação social. Seu coração batia forte enquanto ela o seguia. No escritório, Henry não se sentou. Ele caminhava de um lado para o outro, a testa franzida. Elisa permaneceu de pé, esperando, sentindo o peso do silêncio. Aquilo foi exaustivo. Ele finalmente disse, parando e olhando para a lareira. Manter as aparências. Elisa não respondeu. Ela sabia que ele não estava falando apenas do chá. Ele virou-se para ela, seus olhos fixos nos dela. O olhar dele era penetrante, e Elisa sentiu a respiração suspensa, o ar pesado entre eles. A história da preceptora, ele começou, a voz baixa e séria. Eu a inventei, para evitar fofocas, sim, para me proteger de perguntas, para justificar sua presença. Elisa sentiu um misto de surpresa e um leve choque. Ele estava admitindo a mentira. Mas a verdade, senhorita Duarte, ele continuou, e seu tom era quase um sussurro, cheio de uma estranha vulnerabilidade que a desarmou. A verdade é que sua presença não é apenas uma conveniência para mim, você não é apenas uma funcionária. Ele parou e Elisa sentiu que cada palavra era uma luta para ele. Seus olhos estavam fixos nos dela, e a tensão entre eles era quase insuportável. Ela sentiu uma mistura de medo e fascínio. Ele estava quebrando suas próprias regras. Sua fachada gélida estava se rachando bem diante de seus olhos. Eu não sei o que dizer, meu duque, Elisa murmurou, o coração batendo forte no peito. Não precisa dizer nada, ele respondeu. E havia uma intensidade em seu olhar que a fez sentir que ele estava vendo sua alma. Apenas saiba que não a teria deixado entrar naquela noite se fosse apenas por conveniência. E não a manteria aqui, sob esse pretexto, se eu realmente quisesse que fosse embora. As palavras dele foram um choque. Ele estava admitindo que a presença dela o afetava, que ele a queria ali, mesmo que isso quebrasse todas as suas regras. Elisa sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma mistura de alívio e uma emoção perigosa. Aquele homem frio e distante estava mostrando uma rachadura em sua armadura, e ela sentiu o poder daquele momento, a importância daquela confissão. O duque havia quebrado sua própria mentira, e ao fazer isso, havia aberto uma pequena porta para a verdade. Uma verdade que a deixava com a respiração suspensa. As palavras de Henry ainda pairavam no ar, quentes e inesperadas, quebrando o silêncio pesado do escritório. Elisa sentia o coração batendo forte, um ritmo apressado em seu peito. Ele havia admitido que a presença dela o afetava, que não a queria longe. Aquela confissão, vinda de um homem tão frio e distante, era um presente, uma rachadura na muralha que ele havia erguido. E Elisa, por sua vez, sentiu um impulso perigoso. Se ele havia se arriscado a mostrar uma parte de si, talvez ela também pudesse. O medo ainda estava lá, um nó em sua garganta, mas a compaixão que ela havia sentido por ele e a que ele parecia sentir por ela a empurravam. Era um risco imenso. Se ele soubesse a verdade completa, ele a entregaria. Ela estava certa disso, mas uma parte da verdade talvez ele pudesse entender. Ela respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Meu duque, ela começou, a voz um pouco mais firme do que esperava. Eu não lhe contei a verdade completa sobre minha partida de Londres. Henry a olhou, e Elisa sentiu a intensidade daquele olhar. Ele não disse nada, apenas a observou, e ela sentiu que ele a estava convidando a continuar, a confiar. Eu não fui apenas dispensada. Ela prosseguiu, e cada palavra era um esforço. Eu fugi. Fugi porque fui acusada de roubo. O rosto de Henry endureceu um pouco, mas ele não a interrompeu.
Seus olhos escuros pareciam queimar, fixos nela, e Elisa sentiu a respiração suspensa, esperando a reação. Ela podia sentir o poder dele, a forma como ele controlava o espaço, mas também a estranha sensação de que ele a estava protegendo, mesmo sem saber de tudo. Eu era dama de companhia em uma casa importante em Londres. Elisa continuou, sua voz embargada pela memória. Mas o patrão, ele tinha problemas financeiros, desviava dinheiro, fazia acordos secretos. E quando as coisas apertaram, ele precisou de um culpado. Eu fui a escolhida. Ele me acusou de roubar joias, de desviar fundos. Ele queria esconder os próprios erros. As palavras saíram em um jorro, libertando um pouco do peso que ela carregava. Ela descreveu o pavor, a humilhação, a sensação de injustiça que a corroía. A corrida pelas ruas, a noite fria, o medo constante de ser encontrada e presa por um crime que não cometeu. Ela contou sobre a perda de sua reputação, sobre como um bom nome era tudo para uma mulher como ela, e como ele havia sido destruído por uma mentira. Elisa não mencionou o nome de Sir Reginald Moore, nem a chave escondida em seu vestido. Aqueles eram segredos pesados demais, perigosos demais. Ela o observava, procurando qualquer sinal de repulsa, de julgamento em seus olhos. Ela estava testando a compaixão dele, vendo se era genuína ou se ele a entregaria no primeiro sinal de problema. Henry permaneceu em silêncio por um longo momento após ela terminar. Ele não se mexeu, apenas a observou. Elisa sentiu cada segundo daquele silêncio, sua respiração suspensa, o coração batendo forte contra as costelas. Ela estava à beira do precipício, esperando a sentença. De repente, Henry se moveu, não para longe dela, mas para a lareira onde jogou um pedaço de lenha. As chamas crepitaram, iluminando seu rosto com uma luz dançante. Elisa viu a mandíbula dele tensa, os punhos cerrados. Ele estava furioso, não com ela, mas com a injustiça, com a crueldade que ela havia sofrido. Um homem que acusa uma mulher inocente para encobrir os próprios crimes. A voz dele era baixa, mas carregada de uma raiva controlada que a fez arrepiar. Isso é desprezível. Ele se virou para ela, seus olhos escuros fixos nos dela, e Elisa sentiu uma onda de alívio tão grande que suas pernas quase cederam. Ele acreditou nela. Ele não a entregou. Eu entendo o seu medo, senhorita Duarte, ele continuou, e havia uma gravidade em sua voz. Entendo o porquê de ter se calado. Mas saiba de uma coisa. Ninguém sob o meu teto será entregue a um destino injusto, especialmente não por causa da covardia de outro homem. Elisa sentiu os olhos marejarem. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma ferida. Ele não apenas a acreditou, mas sua indignação se voltou contra aqueles que a haviam machucado. Era uma prova de compaixão que ela não esperava. Uma força silenciosa que desafiava tudo o que ele havia construído para si mesmo. Aquele homem que temia o apego, que se cercava de regras, estava permitindo que a compaixão quebrasse seus muros. E Elisa, olhando para ele, sentiu que uma parte de seu fardo, um peso que ela carregava há tanto tempo, finalmente havia sido compartilhada. O Duque, com sua frieza calculada, estava mostrando ser mais do que apenas um nobre poderoso. Ele era um porto seguro e ela, perigosamente, começava a confiar. As palavras de Henry sobre a injustiça sofrida por Elisa haviam aberto uma fresta em seu coração. Naquela noite, a barreira entre eles pareceu mais fina, quase transparente. No dia seguinte, ele a chamou novamente ao escritório, mas o tom de sua voz era diferente. Mais suave, menos distante. Ele estava perto da janela, olhando para os jardins que se estendiam, ainda um pouco descuidados, mas com promessas de vida nova. Elisa sentiu o peso daquele momento. Ela sabia que ele tinha algo importante a dizer. Senhorita Duarte, ele começou, a voz baixa, quase um murmúrio, mas cheia de uma dor antiga. Você me contou uma parte de sua história. Agora, acho que é justo que eu lhe conte a minha.
Elisa sentiu um arrepio. Aquele homem forte, que carregava o peso de um duque e de um luto tão profundo, estava prestes a se abrir. Ela sentiu uma mistura de medo e uma curiosidade perigosa. O que ele iria dizer? Ela apenas assentiu, esperando. Henry se virou para ela, seus olhos escuros fixos nos dela, e Elisa sentiu a respiração suspensa. Ele começou a falar sobre sua esposa, a duquesa Eleanor. Não com raiva ou tristeza explosiva, mas com uma melancolia profunda, como se revivesse cada momento. Ele narrou a história do naufrágio, a tempestade furiosa, a insistência dele em fazer a viagem. Cada palavra era um pedaço de sua alma que ele entregava. Eu a convenci a ir, ele disse, a voz embargada. E Elisa viu uma dor tão crua em seus olhos que a atingiu em cheio. Eu estava tão certo de que o tempo melhoraria, tão cego por minha própria teimosia. Fui eu quem a levou para aquela viagem. Fui eu quem causou sua morte. A culpa dele era palpável, um peso que ele carregava há 5 anos, mais pesado que qualquer coroa. Elisa ouviu com o coração apertado, sentindo a profundidade de seu sofrimento. Não havia nada que ela pudesse dizer para mudar o passado, mas ela podia oferecer algo que ele não havia tido em muito tempo: compaixão genuína. Meu duque, ela murmurou, e se aproximou um passo, um movimento instintivo de conforto. Não foi sua culpa. Ninguém pode controlar o mar, nem as tempestades. O amor não é fraqueza. E seu desejo de estar com ela, de fazê-la feliz, não é algo a ser culpado. Henry a olhou e Elisa sentiu a intensidade daquele olhar. Por um segundo, a muralha ao redor dele pareceu desmoronar completamente. Ele estava vulnerável, exposto. E ela, sentindo-se perigosamente conectada a ele, sentiu a urgência de confortá-lo. Sua mão, quase sem permissão, pousou suavemente no braço dele. O toque foi elétrico, um choque de calor que os fez prender a respiração. Henry não se afastou. Aquele pequeno gesto, aquele toque de conforto, parecia quebrar algo dentro dele. Com a confiança que surgia daquelas verdades compartilhadas, a rotina em Ashford Hall começou a mudar. Henry, antes um recluso, passou a procurar a companhia de Elisa. Ele a levava para passeios pelos jardins que, aos poucos, começavam a ser cuidados. O jardineiro, antes desanimado, recebeu novas ordens, e as roseiras selvagens, antes tomadas pelo mato, começaram a mostrar novos brotos, como se a vida estivesse voltando ao lugar. Os corredores silenciosos da mansão, antes cheios de luto, agora se preenchiam com as vozes deles. As conversas, antes formais, se tornaram mais íntimas. Eles falavam sobre livros, sobre a vida, sobre o tempo, e Elisa percebia a frieza de Henry ceder lugar a uma afeição mútua, sutil, mas cada vez mais presente. Ele ria, algo que ela nunca imaginou que faria, e seu sorriso, embora raro, era algo que a fazia sentir um calor estranho no peito. Elisa sentia a dinâmica entre eles mudar. Ele ainda exercia um controle silencioso, mas agora era um controle que parecia protegê-la, não a aprisionar. Ela ainda sentia um leve medo de seu poder, mas esse medo se misturava a um fascínio crescente, a uma atração perigosa. Os olhares dele se encontravam com mais frequência, durando 1 segundo a mais, e um rubor subia ao rosto de Elisa. Ela sentia a respiração suspensa quando ele estava perto. A proximidade de seus corpos durante os passeios, os toques acidentais das mãos, que pareciam elétricos. O duque estava quebrando suas próprias regras, e ela estava se entregando a uma emoção que não podia nomear, mas que a deixava com o coração acelerado. Contudo, a paz era frágil. Uma tarde, enquanto Henry e Elisa estavam na biblioteca, o Sr. Davis, o mordomo, entrou com uma expressão grave. Ele entregou uma carta a Henry, que a abriu e leu com a testa franzida. Elisa sentiu um calafrio. Sir Reginald Moore, disse Henry, a voz baixa, quase um rosnado.
Ele está se aproximando de Devon. Dizem que há pretexto de negócios, mas há rumores de que ele está ativamente procurando por uma jovem dama de companhia. Elisa sentiu o sangue gelar. O nome de seu antigo patrão era como um fantasma que ganhava corpo. O perigo era iminente. O passado estava vindo buscá-la. A chave em seu vestido parecia queimar. Ela olhou para Henry e em seus olhos viu não apenas a preocupação, mas uma determinação feroz. Ele não a entregaria. Ela sabia disso. Mas o que ele faria? E a que custo? O duque havia aberto os muros de seu luto, mas agora um novo muro, de ameaça e incerteza, estava se erguendo ao redor deles. Elisa estava na biblioteca, tentando organizar alguns manuscritos antigos, mas sua mente estava longe. O nome de Sir Reginald Moore, vindo dos lábios de Henry, era como um alarme tocando em sua cabeça. O medo de ser encontrada, de ter seu passado revelado, era uma sombra constante que pairava sobre ela. A porta se abriu e Henry entrou. Ele segurava uma carta na mão e a expressão em seu rosto era dura, fria como pedra. Elisa sentiu um calafrio subir pela espinha. Ela soube. Era sobre Sir Reginald. Aquele era o momento que ela tanto temia. Ele jogou a carta sobre a mesa, perto de Elisa. Isso chegou hoje. A voz dele era baixa, mas carregada de uma raiva contida que a fez encolher. Endereçada a você, senhorita Duarte, sob um nome falso. Elisa pegou a carta com as mãos trêmulas. O selo estava quebrado. Henry a havia aberto. Ela reconheceu a caligrafia de Sir Reginald Moore, grossa e cheia de voltas. Seus olhos correram pelas palavras, e o sangue gelou em suas veias. Devolva o que é meu, sua ratazana. A chave, eu sei que a tem. Não pense que pode se esconder para sempre. Se o duque a estiver protegendo, ele também pagará o preço. A respiração de Elisa ficou presa em sua garganta. A chave. Ele sabia. Sir Reginald sabia sobre a chave. E a ameaça ao duque. Aquilo era o fim. Seu rosto ficou pálido e ela sentiu a vertigem. A mentira, o disfarce, tudo havia caído de uma vez. Ela estava exposta. Henry a observava com um olhar penetrante que parecia ver através de sua alma. Ele não precisava de palavras para entender o pavor que a dominava. Ele podia sentir o tremor em suas mãos, a forma como ela prendia a respiração. A chave, ele disse, e não era uma pergunta, mas uma afirmação. O que ele quer dizer com a chave? Elisa sentiu que não havia mais para onde correr. O medo de confiar em um nobre, em um homem poderoso, era imenso, mas o olhar de Henry, embora sério, não era de julgamento. Havia uma determinação em seus olhos que a fez sentir uma pequena pontada de esperança. Ele a havia protegido antes. Talvez ele pudesse protegê-la agora, mas ela precisava de toda a verdade. Com as mãos trêmulas, Elisa levou a mão à barra de seu vestido. O tecido, já frágil, rasgou um pouco mais e ela puxou a pequena chave de metal. Era simples, antiga, mas carregava o peso de seu destino. Ela a colocou na mesa entre eles. Esta é a chave, meu duque. A voz dela era apenas um sussurro, embargada pela emoção. A chave do cofre de Sir Reginald Moore. Henry pegou a chave, sentindo o peso frio do metal. Seus olhos voltaram para Elisa, e ela sentiu que aquele era o momento da verdade, da entrega total. Ele não me acusou de roubo por causa de joias, Elisa confessou, e as palavras saíram em um jorro, libertando anos de segredo. Ele desviava dinheiro de seus próprios negócios, meu duque. Usava o dinheiro da família para dívidas de jogo e outros segredos. O cofre guarda os livros de contabilidade falsos, os documentos que provam seus desvios. Eu o vi uma vez, por acidente, e quando ele percebeu que eu sabia, ele me incriminou. Ele precisava de alguém para culpar, e eu era a dama de companhia perfeita, sem família, sem voz. Ele queria que eu não tivesse como provar minha inocência.
Ele queria a chave de volta para destruir as provas. Henry ouviu cada palavra, e o silêncio que se seguiu foi preenchido com a tensão da revelação. Elisa o observava, os olhos marejados, esperando a sentença. Ela podia sentir o poder dele, a forma como ele controlava seu destino com um único olhar. Seu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. A respiração dela estava suspensa, esperando o veredito. Ele a entregaria? De repente, a raiva no rosto de Henry se solidificou. Mas não era a raiva dela. Era uma fúria fria e controlada, dirigida a Sir Reginald Moore. Ele apertou a chave na mão, a mandíbula tensa. Aquele canalha! Ele rosnou, a voz grave, e Elisa sentiu um arrepio. Usar uma mulher inocente para acobertar seus próprios crimes, isso é imperdoável. Ele a olhou e Elisa sentiu o poder daquele olhar, mas agora era um poder protetor. Você não é uma ladra, Elisa, ele disse, e o uso de seu nome, tão íntimo, a fez tremer. Você é uma vítima de um homem vil. Ele se aproximou dela e Elisa não se moveu, fascinada pela força que emanava dele. Ele pegou a mão dela e o toque foi firme, quente, um choque elétrico que a percorreu. Eu prometi protegê-la, Henry disse, seus olhos fixos nos dela, sua voz baixa e decidida. E eu vou cumprir essa promessa. Não importa o que aconteça. Não importa o custo para minha reputação, para minha fortuna, ele não a tocará. Você está sob a minha proteção. Eu escolho você. Elisa sentiu um nó na garganta. As palavras dele foram um bálsamo para sua alma, um abraço de segurança que ela nunca havia imaginado. O medo ainda estava ali, mas era pequeno diante da força da promessa dele. Aquele homem, que havia vivido em luto e isolamento, estava arriscando tudo por ela. A ponte de confiança entre eles, construída com conversas e olhares, agora estava completa, inabalável. Ela sentiu uma rendição emocional, um alívio que a fez querer chorar. Ele a havia escolhido, e naquele momento nada mais importava. O sol entrava forte pelos janelões de Ashford Hall, iluminando o salão principal, que antes era silencioso, mas agora estava cheio de risadas e vozes. Henry havia organizado um almoço formal, algo que ele evitava há anos, convidando vizinhos importantes e algumas autoridades da região. Era parte de sua estratégia para defender Elisa, mas também um teste para ambos. A atmosfera estava carregada, com a expectativa de todos sobre o que o Duque, tão recluso, faria. Elisa estava ao lado de Henry, vestindo um vestido simples, mas elegante, que ele havia mandado fazer para ela. Ela sentia os olhares curiosos dos convidados sobre si, medindo-a, tentando entender seu lugar ali. Henry a apresentou a todos, não como uma preceptora, mas com um tom que não deixava dúvidas sobre a importância dela em sua vida. A surpresa era visível nos rostos de muitos. Ela sentia o coração batendo forte, mas um novo tipo de coragem a preenchia. A promessa de Henry de que ele a protegeria era um escudo invisível. Seus olhos se encontravam com os dele com frequência, e em cada olhar Elisa sentia a força de sua decisão, o apoio inabalável que ele lhe dava. A mão dele, por vezes, pousava em suas costas, um toque rápido e discreto, mas que a fazia sentir um calor se espalhar, uma eletricidade que ninguém mais parecia notar. Era uma comunicação silenciosa, uma declaração de que estavam juntos. A conversa fluía, e Elisa, com a confiança que Henry lhe inspirava, respondia às perguntas com desenvoltura, mostrando sua inteligência e graça. Henry a observava com um brilho nos olhos, um orgulho que ele não tentava mais esconder. Ele havia se apresentado como um par unido a ela, e a forma como a tratava, com respeito e uma afeição discreta, surpreendia a todos. Ele não estava apenas defendendo uma funcionária, ele estava defendendo ela. No meio do almoço, quando a conversa estava mais animada e os criados serviam o vinho, um som inesperado de uma carruagem na entrada fez todos olharem.
A porta principal se abriu, e um homem alto, com um sorriso forçado e um brilho malicioso nos olhos, entrou no salão. Era Sir Reginald Moore. Elisa sentiu o sangue gelar. O ar pareceu rarefeito, e o copo em sua mão quase escorregou. O fantasma de seu passado havia ganhado corpo. Ele estava ali. Seus olhos se arregalaram em pânico, e ela buscou os olhos de Henry. Henry, que estava de costas para a porta, virou-se ao sentir a mudança na atmosfera. Seus olhos escuros fixaram-se em Sir Reginald e depois um olhar rápido para Elisa, cheio de uma determinação fria. Ele não havia esperado por isso. Não naquele momento. Mas seu rosto se tornou uma máscara de controle. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. Sir Reginald, com a audácia que lhe era peculiar, caminhou pelo salão como se fosse o dono do lugar, cumprimentando alguns conhecidos com um aceno de cabeça. Ele chegou perto da mesa principal, seu olhar venenoso encontrando Elisa. Um sorriso cruel apareceu em seus lábios. Duque Ashford, disse Sir Reginald, com uma voz alta e fingidamente amigável, que fez todos pararem de conversar. Que surpresa agradável encontrá-lo tão bem acompanhado. Seus olhos se fixaram em Elisa. Mas vejo que está abrigando uma conhecida minha, ou devo dizer, uma antiga funcionária. Elisa sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. A respiração suspensa, ela podia sentir o olhar de todos sobre ela. Os murmúrios começando a surgir. Henry colocou a mão discretamente nas costas dela. Um toque firme, um lembrete de sua presença. Sir Reginald não perdeu tempo. Com um sorriso ainda mais largo, ele apontou para Elisa para que todos pudessem vê-la. Esta jovem, meus caros amigos, é Elisa Duarte. E ela não é apenas uma preceptora, ela é uma ladra, fugitiva da justiça. Ela roubou joias e documentos valiosos de minha casa em Londres, antes de desaparecer como um rato na escuridão. As palavras caíram no salão como pedras. Um silêncio chocado tomou conta do lugar. Todos os olhos se voltaram para Elisa, cheios de julgamento, de espanto. Ela sentiu o rosto esquentar, a humilhação a atingindo com força. O medo antigo, o pavor de ser exposta, a invadiu. Ela podia sentir os olhares a julgando, a destruindo. A respiração dela estava presa e, por um instante, o mundo pareceu girar. Ela olhou para Henry e, em seus olhos, viu uma fúria contida, uma promessa silenciosa de que ele não a deixaria cair. O silêncio que caiu no salão após as palavras cruéis de Sir Reginald era quase sufocante. Elisa sentiu cada olhar, cada sussurro que começava a surgir, como facas em sua pele. O pânico a invadiu, fazendo-a sentir o rosto queimar de humilhação. Mas então, ela sentiu a mão firme de Henry em suas costas, um toque silencioso que a ancorou. Ela olhou para ele e nos olhos escuros do Duque viu uma fúria contida, mas também uma coragem que a inspirou. Ele não a deixaria cair. Foi o suficiente. Uma força inesperada surgiu em Elisa. Ela não era mais a garota assustada que havia batido à porta de Ashford Hall. Ela era uma mulher que havia encontrado um defensor, e agora ela se defenderia. Isso é uma mentira! A voz de Elisa, antes frágil, saiu clara e firme, surpreendendo a todos e a si mesma. Ela deu um passo à frente, separando-se de Henry, mas sentindo o poder do olhar dele sobre ela. Sir Reginald Moore, o senhor sabe muito bem que suas acusações são falsas. Eu nunca roubei nada de sua casa. Sir Reginald riu, um som seco e cheio de desprezo. Ah! A ladra agora quer mentir em público? Que audácia! A audácia é sua, Sir Reginald, Elisa continuou, e cada palavra ganhava mais força. Ela sentiu o coração batendo forte, mas a raiva pela injustiça a impulsionava. O senhor me acusou para encobrir seus próprios crimes, seus desvios financeiros, suas dívidas de jogo. O senhor queria um bode expiatório, e eu,
Uma dama de companhia sem família, sem voz, era perfeita para seu plano vil. O salão borbulhou com murmúrios chocados. Sir Reginald empalideceu, seu sorriso sumindo. Ele não esperava tamanha audácia de Eliza. Henry, que a observava com um brilho de orgulho nos olhos, deu um passo à frente. Sua voz, baixa e firme, cortou o ar como uma lâmina. A senhorita Duarte fala a verdade, Sir Reginald. E eu tenho provas. Ele tirou algo do bolso do casaco. Era a pequena chave de metal que ele segurava entre o polegar e o indicador, para que todos pudessem vê-la. Os olhos de Eliza se arregalaram. Ele iria expor tudo. Esta chave, Henry começou, erguendo-a levemente, pertence a um cofre na casa de Sir Reginald Moore. Um cofre que, segundo a senhorita Duarte, contém documentos que provam não apenas a inocência dela, mas também os desvios financeiros do próprio Sir Reginald. O choque no salão era palpável. Sir Reginald sentiu o cerco se fechar. Seu rosto ficou vermelho de raiva e pânico. "Isso é absurdo! Uma armação!" Ele gritou desesperado. Seus olhos voaram para Henry, buscando uma fraqueza. "E o que o Duque sabe sobre isso? Talvez a chave esteja ligada a segredos maiores, segredos sobre o naufrágio da sua falecida esposa. Talvez não tenha sido um acidente, meu Duque. Talvez o senhor tenha algo a esconder." As palavras de Sir Reginald foram um golpe baixo, uma tentativa de desviar o foco, de semear dúvidas sobre a honra de Henry. Eliza sentiu o coração afundar. Aquele era o ponto mais sensível do Duque, o ponto que o havia atormentado por anos. Ela olhou para Henry, a respiração suspensa, o medo de que ele pudesse ceder à pressão. Mas Henry não vacilou. Seus olhos, antes cheios de fúria por Sir Reginald, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Ele caminhou até o centro do salão, sua figura alta e poderosa dominando o ambiente. O olhar dele encontrou o de Eliza. E ali, naquele segundo, uma promessa silenciosa, um amor que ele não mais escondia, passou entre eles. Ela sentiu o controle dele, a força de sua presença, e uma rendição emocional a invadiu. "Sir Reginald Moore." A voz de Henry ressoou pelo salão, clara e apaixonada, sem um traço de dúvida. "Eu admito que a morte de minha esposa me consumiu com a culpa por anos. Mas os registros do acidente foram investigados e comprovados, e eu não tenho nada a esconder, ao contrário de você." Ele se virou para todos os convidados, sua voz ganhando ainda mais força. "Esta mulher, Eliza Duarte, veio à minha porta em uma noite de tempestade, assustada, sozinha, acusada injustamente, e eu a abriguei, eu a defenderei, porque eu acredito em sua inocência. E porque eu a escolho." Um choque percorreu o salão. Henry Ashford, o duque recluso, estava admitindo publicamente não apenas sua afeição, mas seu compromisso com Eliza. Era uma declaração de amor, feita diante de todos, desafiando qualquer escândalo, qualquer julgamento. Eliza sentiu os olhos marejarem, o corpo estremecendo com a força de suas palavras. Ele estava arriscando tudo por ela. "Eu estou disposto a enfrentar qualquer escândalo, a perder tudo, se for necessário, para proteger a honra da mulher que eu amo." Henry declarou, seus olhos fixos em Eliza, e ela sentiu o amor dele envolvê-la como um abraço. Ele se virou para Sir Reginald, a chave ainda em sua mão. "Agora, Sir Reginald, eu o desafio a abrir este cofre. Eu mesmo providenciarei que as autoridades o acompanhem até Londres para que a verdade seja revelada. Você pode tentar fugir, mas não se esconderá de suas próprias mentiras." Sir Reginald, pálido e derrotado, tentou recuar, mas dois homens, que Henry havia discretamente posicionado, o detiveram. A verdade sobre os desvios, as provas que a chave guardava, seriam reveladas. Sua reputação estava destruída. Henry voltou para perto de Eliza, e a mão dele encontrou a dela, apertando-a com força. O olhar que eles trocaram era de alívio, de triunfo,
e de um amor que havia vencido as sombras do passado. A tensão se transformou em uma corrente elétrica que os unia, e Elisa sentiu a segurança de sua escolha, a rendição a um homem que estava disposto a perder tudo por ela. E, naquele momento, ela soube que havia encontrado seu verdadeiro lar. O caos no salão se acalmou lentamente. Sir Reginald Moore foi levado, sua face pálida de derrota, seus gritos de protesto se perdendo no corredor. As autoridades garantiram a Henry que a chave seria usada, o cofre aberto e as provas de seus desvios seriam reveladas. As acusações contra Elisa finalmente caíram por terra. O nome dela estava limpo. Elisa sentiu um alívio tão grande que suas pernas tremeram. Era como se um peso imenso que ela carregava há anos tivesse sido tirado de seus ombros. As fofocas, os olhares de julgamento dos convidados, tudo isso se dissipou no ar, substituído por um silêncio respeitoso e, em alguns, até um pedido silencioso de desculpas. Ela havia sido inocentada. Sua reputação, que ela pensou ter perdido para sempre, estava restaurada. Ela olhou para Henry, que estava parado a poucos passos dela. Seus olhos escuros, antes cheios de fúria controlada, agora brilhavam com uma ternura que a fez prender a respiração. Ele havia lutado por ela, arriscado seu nome, sua fortuna, tudo. E por quê? Por ela. Henry se aproximou e Elisa sentiu a eletricidade entre eles, um calor que a invadia. Ele estendeu a mão e ela a aceitou sem hesitar. O toque dele era firme, seguro, e ela se sentiu ancorada, protegida. Está livre, Elisa. A voz dele era um sussurro rouco, apenas para ela. Completamente livre. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de um amor que havia florescido no meio da tempestade. Por que fez isso? Meu duque? Ela perguntou, a voz embargada. Por que arriscou tanto por mim? Henry apertou a mão dela e levou a outra mão ao rosto dela, tocando sua bochecha suavemente. O toque era um fogo gentil, e Elisa sentiu o coração bater forte. Porque você é a mulher mais corajosa que já conheci, Elisa, ele disse, seu olhar intenso, fixo nos dela. Porque sua compaixão me trouxe de volta à vida, quando eu pensei que estava perdido para sempre no luto. Você é a luz que eu não sabia que precisava, o farol que me guiou para fora da escuridão. Eu a amo, Elisa, mais do que a minha própria reputação, mais do que a minha paz. Você se tornou a minha paz. As palavras dele foram um bálsamo para sua alma, uma declaração que a fez sentir que todo o sofrimento valeu a pena. Ela podia sentir a rendição emocional, a certeza de que aquele homem era seu porto seguro. Eu também o amo, Henry, ela confessou, a voz cheia de emoção. Amo a sua força, a sua bondade escondida, a forma como me defendeu. Você me deu liberdade, não apenas do meu passado, mas de mim mesma. Ele a puxou para perto e Elisa se aninhou em seus braços, sentindo o calor do corpo dele, a batida de seu coração contra a dela. Era um abraço de paz, de promessas, de um futuro que eles construiriam juntos. O controle dele não era mais um medo, mas uma segurança, uma entrega que a fazia sentir-se completa. Mais tarde naquele dia, Henry caminhou sozinho até o pequeno cemitério nas terras de Ashford, onde sua esposa estava enterrada. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, e uma brisa suave soprava, balançando as árvores. Ele parou diante do túmulo, olhando para a pedra fria. Não havia esquecimento. A dor da perda ainda estava lá, uma cicatriz. Mas a culpa avassaladora que o havia consumido por anos havia se dissipado. Elisa havia lhe mostrado que o amor não era fraqueza, que perdoar a si mesmo era possível. Ele não era mais o homem preso à penitência. Ele tocou a pedra fria com a ponta dos dedos. Adeus, Eleanor. Ele sussurrou, a voz carregada de uma aceitação serena.
Eu guardarei sua memória, mas agora eu estou pronto para viver, para amar de novo. Ele sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração, uma paz que ele não sentia há muito tempo. A brisa que antes parecia fria, agora trazia um calor suave. Ele se virou e caminhou de volta para a mansão para Elisa. O luto havia se dissipado, substituído pela esperança e pela promessa de um novo começo, um futuro iluminado pelo amor da mulher que havia mudado tudo. A vida em Ashford Hall floresceu, assim como os jardins antes esquecidos. Henry e Elisa se casaram em uma pequena capela perto da mansão, em um dia ensolarado, mas íntimo. Não houve grandes festas ou convidados excessivos, apenas aqueles que verdadeiramente se importavam. Elisa vestia um vestido simples de seda, mas seus olhos brilhavam com uma luz que nunca tivera antes. Ao lado de Henry, ela sentiu que não estava apenas casando com um duque, mas com um homem que a havia salvado, que havia visto sua verdade e a amado por ela. O toque da mão de Henry na dela enquanto trocavam as promessas era um choque elétrico, um juramento silencioso de que estariam sempre juntos. Ela sentia o controle dele, sim, mas agora era um controle que a protegia, que a elevava. Seu coração batia forte, cheio de uma esperança que ela havia esquecido que existia. Ashford Hall, antes um lugar de luto e silêncio pesado, começou a se transformar. As ordens de Henry para cuidar dos jardins foram levadas a sério. As roseiras, antes selvagens e emaranhadas, foram podadas e floresceram com cores vibrantes, enchendo o ar com um perfume suave. As fontes, antes secas, voltaram a jorrar água, e os caminhos, antes tomados pelo mato, estavam limpos e convidativos. Os corredores silenciosos da mansão agora ecoavam com um novo tipo de vida. As risadas de Elisa, antes raras, se tornaram mais frequentes, e até os criados pareciam mais leves, sentindo a mudança no ar. A frieza que antes prendia Henry havia se dissolvido, e ele era um homem diferente, mais sorridente, mais presente. Anos se passaram, e Ashford Hall se tornou um lar vibrante e acolhedor. Não era mais um mausoléu de dor, mas um castelo de amor e esperança. Vemos Henry e Elisa caminhando pelos jardins, agora exuberantes, de mãos dadas, suas vidas entrelaçadas, como as videiras que subiam pelas paredes de pedra. Eles eram cercados pelos risos de seus filhos, pequenos correndo pela grama, suas vozes alegres preenchendo o ar com uma melodia que Henry jamais imaginou ouvir novamente em sua casa. Ele observava Elisa, seus olhos cheios de um amor profundo. Ela era a prova viva de que a compaixão podia quebrar os muros mais altos, de que o amor podia curar as feridas mais profundas. Lembro-me daquela noite de tempestade, Henry disse, sua voz baixa e cheia de emoção, enquanto eles observavam as crianças brincarem. Ele apertou a mão de Elisa. Eu estava pronto para mandá-la embora. Minha mente estava fechada, meu coração endurecido pelo luto. Elisa o olhou, seus olhos grandes e cheios de ternura. E eu estava apavorada, meu duque. Ela respondeu, sentindo a proximidade do corpo dele, o calor que emanava dele. Pensei que qualquer homem poderoso decidiria meu destino com uma palavra, como fizeram antes. Henry a virou suavemente para si, e seus olhos se encontraram em um olhar intenso, que durou 1 segundo a mais. Cheio de toda a história que haviam vivido, ele levou a mão ao rosto dela, um toque que era um juramento. Mas seus olhos, Elisa, ele sussurrou, e a respiração dela ficou suspensa. O terror neles, o desespero, aquela simples compaixão que senti foi o primeiro passo. O primeiro passo para quebrar os muros de luto que eu havia construído ao redor de mim mesmo. Você me trouxe de volta à vida. Elisa sorriu, um sorriso cheio de amor e gratidão. E você, Henry, me deu a chance de reconstruir a confiança.
de acreditar que o amor pode surgir mesmo após as mais profundas traições. Você me deu um lar, uma família. Ashford Hall, antes um lugar onde o luto parecia respirar, era agora um testemunho do poder da compaixão. Um lar vibrante, cheio de amor e esperança, o legado da estranha que bateu à porta do Duque. E Elisa, ao lado de Henry, era a prova viva de que a compaixão, a confiança e o amor verdadeiro eram o verdadeiro alicerce para um futuro feliz. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.